Hoje é mais um dia de gravação aqui no Obra Prima, onde a gente está tendo o prazer de receber, como sempre, pessoas diferenciadas aqui. Queria aproveitar para te pedir, senta o dedo no like, comenta, compartilha e vamos com tudo para ajudar a gente a divulgar sempre essa nossa causa nobre, que eu considero assim, executar uma obra-prima, eu acho que não é para todos, é para poucos, né? E a gente está aqui com pessoas que eu não tenho dúvida nenhuma que são sempre dignas de execução de obras-primas. Então, eu queria agradecer Jamila Vigorito, Cora e Roberto pela presença de vocês aqui. Renato. Desculpa. Não tem problema. Mas Beckman é o sobrenome. Beckman é o sobrenome. Desculpa. Muito obrigada, eu que agradeço. Estou feliz de estar É um aqui. prazer, é um grande prazer estar com vocês aqui e a gente, vamos ver se a gente consegue aprender mais um pouquinho, né? Com certeza. Queria começar aí com a Jamila. Jamila, na verdade, a nossa ideia é fazer aqui, tentar fazer essa união aqui da arquitetura, entre arquitetura e sabores, enfim. Eu acho que essa é a ideia. E tudo começa, né, quando você, por algum motivo, idealiza aí o ArcChef, né? O ArcChef, ele surge, eu acho que muito com esse veio, né? Com essa ideia aí de unir arquitetura, gastronomia. Como é que foi isso? Eu acho que assim, a gastronomia ela é muito forte na Serra, né? A gente percebe que as pessoas vêm para a Serra para aproveitar essa culinária, né? Bons restaurantes, bons locais. E a arquitetura, né? Logo após a pandemia, a gente viu que a cidade sofreu aquele boom, né? Muitas pessoas vindo morar de fora. E foi nesse momento que eu cheguei aqui em Itaipava, né? E eu precisava de alguma maneira movimentar o meu comércio, né? E aí eu pensei, né? Por que não arquitetura com gastronomia? São duas coisas que as pessoas gostam muito, que a gente imagina que tem uma conexão de uma certa forma. Então veio a ideia do ArcChef. Pois esse projeto eu sempre achei que era um projeto muito ousado, né? Um projeto extremamente complexo e muito ousado, que funcionou. Na verdade, assim, quando comecei a movimentar muito a loja, porque assim, eu cheguei numa cidade que ninguém me conhecia, né? Então, assim, todo mundo falava pra mim assim, Petropolitano é um pessoal fechado. As pessoas não se conectam muito. E eu sou do comércio, né? Embora eu seja arquiteta, né, por profissão, mas o comércio, ele fez parte da minha vida desde antes de eu escolher fazer arquitetura. Né? Então, eu falo que quem tem essa veia do comércio é uma pessoa comunicativa, que gosta de conversar. E quando eu cheguei aqui, minha principal dificuldade era até de contratar funcionários. Eu não conseguia. As pessoas, de onde que você veio? Sabe? Era um cenário muito diferente do que é hoje. Então, eu acho que se a gente se propõe a fazer uma coisa, a gente tem que pensar o seguinte: eu tenho que fazer aquilo que o meu concorrente não está fazendo, aquilo que ninguém está fazendo. Então, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu tenho uma mente que não descansa. Eu vou para minha casa à noite, assim, eu quero pensar assim, o que eu posso fazer de diferente? Como é que eu posso movimentar? E aí eu achei que a comida é uma coisa que sempre atrai. Se você estiver na sua casa, se você quiser criar boas conexões com seu filho, com seus pais, com qualquer pessoa, você fala assim, aonde que é o coração da casa? Não, sem dúvida. É a cozinha. Não, sem dúvida. Né? Então, assim, eu lembro que eu chamei o Barcelos para dar uma dica de Natal num vídeo que a gente fez. Cara, foi o vídeo mais assistido. Aí eu falei assim, realmente, gente, comida... Engaja. Ele Não, consegue. conecta e tem algo muito relacionado à emoção, eu acho, porque eu conheço algumas pessoas que se aventuraram no ramo da gastronomia por conta da paixão por algo, né? Eu tenho paixão por pizza, vou abrir uma pizzaria. Eu tenho paixão por vinho, vou abrir um empório, um delicatessen com vinho. Isso não quer dizer que
eu acho até que é o contrário, né? A paixão é você se apaixonar e tentar fazer daquilo algo, profissionalizar a paixão. Eu acho que é um caminho complexo, que não é fácil, né? Eu, inclusive, passei por isso. Eu já tive um restaurante, inclusive porque eu era apaixonado por espaguete e meu irmão apaixonado por pizza. E aí, a gente, não, vamos abrir que vai dar certo. A gente abriu, funcionou, mas a gente percebe que a paixão, ela precisa ficar à parte, né? Para que a coisa funcione. Quando a gente, enfim. Mas eu acho, voltando, eu acho que essa questão da gastronomia, ela envolve de fato, né? Muito essa questão emotiva e agrega, aproxima. Exatamente. Eu acho que aproximou muito. Então, assim, a conexão que eu precisava gerar com os arquitetos, né? Que eu precisava que eles olhassem para minha loja, que era no ano passado, quando a ideia principal surgiu, era essa, que eu queria levar eles na minha loja. Às vezes eu chamava para um café, para alguma coisa, e as pessoas, eu vou, a gente marca. Então, quando eu comecei a fazer evento dentro da loja, percebi que as pessoas começaram a ir. Então, assim, e aí começou a haver a troca, né? Então, começaram a ver o espaço, então a gente conseguiu se aproximar mais, né? Só que tudo que a gente faz, a gente procura melhorar. Então, esse ano foi o maior desafio que eu tirei da minha loja. Quer dizer, meu principal objetivo era levar para a loja. Eu consegui fazer isso e esse ano eu não precisei fazer lá na loja. Porque eu entendi que as pessoas começaram a querer ficar perto de mim porque queriam participar do ArcChef. Então, assim, muita coisa aconteceu. Quer dizer, eu tinha uma ideia sobre o que podia acontecer. E esse ano ela superou. Então, assim, eu comecei a ver as pessoas falando assim, me chama, quero participar. Bacana, né? Criou um movimento. Funcionou. Criou um movimento, exatamente. Funcionou. Exatamente. Ô, Cora, e você como arquiteta, chegando nesse espaço, nesse ambiente, teoricamente, que não é um ambiente 100% profissionalizado, né, para execução de um menu, como o Beckmann, por exemplo, apresenta lá. Como é que você enxerga isso? Você como arquiteta, assim, você acha que essa questão da emoção ela se sobrepõe, ou arquitetonicamente você fala, acho que não vai ser fácil, vai ser um desafio? Porque o evento ArcChef, que você está dizendo, quando você chega, porque minimamente precisa ter algo planejado, né? Arquitetonicamente planejado. Como é que isso funciona, assim? Eu sempre tive essa curiosidade, porque não é fácil, né? A gente que entra ajudando na parte da infra, de certa forma, enfim, a gente deixa a coisa mais ou menos achando que vai funcionar, né? Mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? E você como arquiteta, enfim, talvez existe esse cacuete, né, de olhar já e ou não, enfim. Eu acho que a gente, pelo menos, não acho que todos os arquitetos, mas a gente como mulher que lida com milhões de coisas durante o dia, casa e marido e filho e o escritório, a gente tem que planejar. E aí eu acho que quando a gente chegou no ArcChef, a gente ficou puxando... Como é que vai funcionar? Vai ser como? Não sei o quê. A gente ficou tentando entender como é que ia ser o evento, porque antes do evento começar, em si, a gente teve 5 workshops, né? A Jamila convidou a gente para participar de 5 workshops na cidade, né? Aqui em Itaipava. Então, a gente foi tentando se planejar. E aí, quando eu caí no time do Renato, a gente conseguiu organizar as coisas para aquilo funcionar minimamente. Então, eu preciso de planejamento sempre. Tanto que não foi de cara que ela aceitou o convite, tá? Até porque o nome dela, eu não conhecia a Cora, né? Nós pegamos as pessoas, os patrocinadores e levantamos nomes. Então, quando eu liguei para ela falou assim, Jamila, eu preciso pensar, né? Eu preciso entender o que é isso, não foi? Você ficou um pouquinho assustada? Porque assim, eu não conhecia o ArcChef do ano anterior, né? A gente não sabia. Eu também não conhecia muitos fornecedores que estavam participando aqui. Esse foi o primeiro? Foi o primeiro, né? O segundo ano, mas eu não... Primeiro seu? Eu não tinha... E não tinha muito contato com ninguém aqui de Itaipava ainda, né? Então eu queria entender onde é que eu estava entrando.
É porque a gente sempre mistura, né? Nunca foi só aqui. A gente sempre gosta de misturar. Ano passado veio, Inclusive, Teresópolis fica muito lá mesmo. É difícil a gente ter o contato com as pessoas daqui, né? A galera de Teresópolis fica mais em Teresópolis, a galera daqui fica mais aqui, mais no Rio. E essa sacada da Jamila foi muito legal, porque eu acho que a gente conseguiu misturar tudo, né? E deu muito certo. Eu acho que a gente... E a galera de lá vem para ganhar, né? No segundo ano. Não, mas é isso. É isso. Já que a gente tá lá só a gente, quando a gente sai para resolver, né? Eu entro para ganhar também. É isso aí. Isso é bom. A gente vai entrar, a gente vai ganhar. Não, isso é bom. Não tem esse negócio de segundo lugar, não. Como é que funciona, assim, você acha, Renato, que a arquitetura, de certa forma, ela influencia, assim, numa montagem de um prato? Começa com o restaurante, né? Porque, assim, a visão que eles têm, nós, chefes de cozinha, e hoje eu sou empresário, né? A gente tem algumas operações lá em Teresópolis. Eu tenho noção do que funciona dentro da cozinha, da logística, mas, assim, eu não tenho a sacada que um arquiteto tem, onde posicionar uma mesa, onde colocar uma coloração de uma parede, até o fluxo dentro da cozinha, a gente armando dessa forma o fluxo vai ficar melhor. Então, assim, é o que eles estudaram, né? O que eles sabem. A gente sabe cozinhar, né? E eu aprendi a administrar, porque o restaurante não é só cozinhar bem, né? Você tem que administrar bem para as coisas funcionarem. E a arquitetura dentro, até da montagem do prato, você posicionar, tem tudo um porquê também, né? Dentro da gastronomia, você posicionar uma proteína no prato. Pô, isso é muito interessante. O que enfeitar, isso é importante e é uma mágica, né? Uma arquitetura. É uma arte, né? Isso é uma arte. Mas você disse que as suas operações, elas estão todas em Teresópolis. Hoje eu tenho 4 operações de restaurante e uma operação de loja de conveniência. Então são 5 operações que lidam com gastronomia. São totalmente diferentes uma da outra. A gente tem um italiano, a gente tem um asiático, a gente tem um brewpub que fabrica a própria cerveja. A gente ganhou até a 2ª melhor cervejaria do estado do Rio de Janeiro esse ano. E temos um restaurante de salada e uma loja de conveniência de posto. Então são operações distintas com públicos diferentes, né? E todas com arquitetura dentro, né? Tudo para montar o Bajau. Onde é o Bajau hoje era o Burrata antigamente, que foi o meu primeiro restaurante. Então eu tinha que mudar a cara totalmente do Burrata, onde é o Bajau hoje, que é um asiático. Então, assim, a arquitetura veio, modificou tudo. Nada lembra aonde eu estou hoje, que é o Bajau, lembra o Burrata, porque são restaurantes totalmente diferentes. E aí a arquitetura teve que quebrar a cabeça para poder montar um restaurante totalmente diferente. E o Burrata da mesma forma. Hoje a gente está num lugar que é bem grande, mas eu precisava do conforto. Porque o meu restaurante é muito isso, né? Família, conforto, é um ambiente agradável. Isso tudo faz a pessoa ficar mais tempo dentro do restaurante, consumir mais. Então isso a arquitetura consegue ajudar. Se você entra num lugar frio, sem graça, não te dá conforto, você vai embora rápido. Sem dúvida. Isso a arquitetura traz isso pra gente. Sem dúvida, muito bacana. E a questão do encontro dele foi aleatório, foi sorteio. Foi sorteio. E aí vocês se encontram agora, tinha experiência culinária, gastronômica? A experiência de dia a dia, né? De resolver a comida da casa de vez em quando. Né? Não tem como, mas assim, nunca fui aquela pessoa que nunca fez um arroz, mas também não sou aquela que amava, né, tá ali na cozinha. Mas a gente acabou caindo na mesma equipe de surpresa, né? Foi um sorteio que a Jamila fez. E aí a gente caiu também com uma outra arquiteta, uma designer de interiores, né? A Grazi, que também era de Teresópolis. Por acaso, foram 3 pessoas de Teresópolis na equipe do Renato, né? Isso. E aí até facilitou a gente depois a se organizar para aprender a cozinhar com ele. Foram para cozinha. Elas foram não, mas pois isso eu ia perguntar. Aí vai para dentro. Aí vai para dentro. Porque até então porque a responsabilidade é delas. A gente não sabia como que ia funcionar realmente. Tudo pra gente foi muito surpresa. Teve os outros chefes sabiam qual os pratos que seria na outra prova. Novo, a gente não sabia. Eu sou chefe novo, então assim, eu não participei do ano passado.
Então eu participei também através de uns apoios da Jamila que me convidaram, né? A Jamila também entrou em contato. Foi um prazer enorme assim, conhecer todo mundo, o pessoal, gente finíssima. Os patrocinadores são maravilhosos. Então, assim, o evento foi assim, muito bacana. Eu fiquei muito feliz em participar para ter essa rede de contato. Então, para a gente, quando sorteou as duas que eram de Teresópolis, facilitou para poder treinar dentro do restaurante. Com certeza. Que já eram ali do meio. Então, assim, e aí cada passo a gente falou, e aí, como que vai ser agora? Qual prato que vai ser? Aí jogava na internet, via jeito de montagem de prato, como fazer da melhor forma para elas poderem executar. Porque eu não podia tocar em nada, eu não podia provar. Eu só podia falar, como que tá a prova? Olha, aí eu falava, a textura tá assim, melhora, faz assim, faz assado, mas eu não podia provar. O primeiro prato que a gente Porque o cara quando entra para ganhar é isso aí mesmo. Não, olha só, ele é tão não tem essa meia conversa. Não, ele é competitivo que ele ficou assistindo os concorrentes dele. Tipo assim, ele não ficou assim, no dia da minha filmagem eu vou... Isso é sensacional, ele ficou vendo. Tem uma cena, né, que o pessoal pega de bastidor, assim, que ele tá ali, ó, vidrado, vendo o que o pessoal tá fazendo. Então, assim, ele também foi esperto de conhecer os adversários, entendeu? Não dormiu no ponto, né, Renato? Não tem negócio de dormir, eu entrei para ganhar. É isso. E tem uma outra coisa que eu gostaria também que você contasse pro Leandro, até para todo mundo ficar sabendo, como é que foi a experiência de entrar. Porque eu fiquei sabendo, inclusive, assim, eu ouvi essa história, mas tinha toda uma técnica, não era, para entrar na cozinha do Renato? Sim, como é que eram as instruções? Eu achei fantástico, tá, Leandro? A gente combinou de ir lá para a cozinha dele pra gente ver como é que funcionava e ele explicar, porque o primeiro prato que a gente ia executar foi uma escolha dele. Ele escolheu o prato que a gente ia fazer, porque a primeira fase do concurso, né, posso chamar assim? A primeira rodada. Rodada a gente tinha que competir dentro da equipe, ou seja, ele ia escolher um para poder seguir a outra arquiteta, né, que isso, tinham que uma ia sair. Uma vai para a parede, exato, paredão. Então ele decidiu esse prato que ia, né? Esse prato seria a balança. Exato. Foi. Não, eles sabiam tudo, não precisou nem de eu queria ter levado as duas, né? Até claro. Então a gente teve que, o Renato, né, disponibilizou a cozinha dele, o tempo dele, a gente foi para treinar 2 dias dentro do restaurante Burrata. Então ele ligou pra gente e falou assim, olha, 7 horas, vocês chegam aqui, eu quero camisa branca, calça jeans, sapato fechado, sem acessórios, sem perfume. E esmalte, isso. Tinha um negócio de unha também? Unha não teve. Não teve? Não ia manipular muito, né? Aí não tem problema. E aí a gente chegou Sem perfume. Então a gente influencia no sabor, não é isso? Tomar banho, botar roupa limpinha, né? Tirar tudo e aí a gente chegou lá e ficou observando como é que funcionava o restaurante 2 dias da semana dele. Então a gente conseguiu ficar dentro, né, vendo todos os processos, como é que funcionava a montagem dos pratos, enfim, as sobremesas, entradas, pratos principais, a gente ficou lá rodando. E aí quando o restaurante, enfim, fechou, aí a gente executou o prato que a gente tinha, né, que o Renato tinha escolhido pra gente fazer. E aí a gente comia o prato, então foram 2 noites de treinamento intenso e depois a gente conseguiu, né, executar o prato, treinar o que a gente tinha que fazer lá. Então, durante lá a competição, eles disseram que os pratos estavam idênticos. Cara, né? Que bacana. Foi muito legal. Ele ficou o tempo inteiro, assim, o Sormani, ele experimentava um, experimentava o outro e falava assim, eu estou com a sensação de que uma pessoa fez esses o mesmo molho. Ele falou assim, parece que ele o não molho conseguia ver a sai. diferença. Cara, muito bacana. Então ele é um bom professor. Mas é isso, mas eu acho que assim, a gente quando não está inserido, né, no meio, tem coisas que a gente acha que são supérfluas, né? Porque, mas por que não pode um perfume, né? Sim. Por que não pode? Por que tem que ser branco com calça jeans? Mas é isso. Eu acho que são exatamente essas decisões, né? Esse planejamento, esse cuidado, né? Que leva a gente a executar, entregar o que a gente está proposto a entregar, né? A gente tem muito isso aqui. Né, a gente vem falando muito disso. A gente como construtora, eu venho há 6 anos, mais ou menos, ontem a gente estava falando disso, estudando muito, né, alternativas de construção que sejam mais inteligentes para que a gente consiga garantir a entrega da excelência, sabe? Porque
olha como é complexo, né? A gente depende de uma mão de obra que muitas vezes não é tão qualificada aqui no Brasil, né? Para executar de forma artesanal uma construção, as peças para que elas sejam revestidas e assim sucessivamente, né? Então isso é um sofrimento do início ao fim. Né? A gente precisa garantir com que a Cora projeta uma estrutura de concreto armado para ficar aparente. Ou eu não posso ter problema nenhum. Eu preciso ter um nível de profissionalismo e cuidado em relação à execução que se sai meio centímetro, o prumo de um pilar, por exemplo, ou uma viga torce, que não é difícil acontecer. Né? Por mais que a gente tenha cuidado, compromete. Quebra uma aresta, como é que eu vou fazer agora para a estrutura ficar aparente? Então, assim, são cuidados que a gente tem prévios, olhando, né, desde o início para frente, né, que fazem a diferença, que fazem muita diferença. E é isso, eu acho que essa determinação aí que temos, né, que diferenciam, né, que fazem com que a gente consiga literalmente entregar a nossa obra-prima, né? Mas elas desde o início elas estavam muito empenhadas. Vestiram a camisa. Literalmente, as duas. Então, assim, isso foi muito importante para o sucesso também das outras etapas. Elas estavam querendo participar e realmente vencer. Isso foi muito bacana. Então, assim, desde o início lá, elas prestaram muita atenção no que estava sendo passado. Lá dentro do restaurante, perguntavam tudo. Tentavam fazer a receita em casa depois, tanto ela quanto a Grazi. A Grazi nunca tinha cozinhado na vida. E dava certo? Dava certíssimo. Aí. E aí foi muito bacana. Ficha técnica de tudo? Como é que é? Lá não, a gente fez eu falando e eles anotando, mas dentro da cozinha tem isso tudo, né? Tem que ter, né? Justamente sai uma pessoa, entra outra, o padrão fica o mesmo. Né? Pois é difícil, né? O mesmo problema que você falou de mão de obra a gente tem também. Acho que no meu ramo agora que está tendo faculdade tal. Na minha época, quando eu fiz a única faculdade que tinha no estado do Rio de Janeiro, que era Estácio, isso em 2005, né? E aí hoje tem bastante curso e tal, mas antigamente não tinha. Então tem bastante pessoas que começaram nesse ramo, mas também já saíram desse ramo, que é um ramo pesado, é um ramo que não tem dia. Né, feriado, dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, tudo o restaurante abre, né? Enquanto as pessoas estão se divertindo, você está trabalhando. Com certeza. São os momentos que você fatura mais. Então você tem que estar dentro. Então a vida, a minha escolha foi essa e então assim eu sigo e não ligo por datas, por esses momentos, já estou acostumado. Você está há quanto tempo? Eu me formei em 2008. Eu estou desde 2005, né, nesse ramo. Já desde quando eu comecei a faculdade eu estagiei, né, estagiei no Softel, em Copacabana. Então passei por todas as cozinhas. Depois que eu me formei fui para fora do Brasil, trabalhei no Marriott, fora do Brasil. E aí voltei, aí tive várias experiências em alguns restaurantes bacanas. Inaugurei um restaurante grande em Teresópolis, dei consultoria para alguns lugares. E os últimos 6 anos eu trabalhei no Grupo Fasano, que é onde me fez pegar essa paixão pela culinária italiana, né? A parte de molhos, massas, que eu fiquei apaixonado. E aí casei, minha esposa engravidou, e aí a gente voltou para Teresópolis, porque ela já fazia parte de uma equipe na cidade. Ela foi fazer a segunda especialização dela fora. E aí a gente montou o Burrata. E aí, a sua primeira operação é o Burrata. É o Burrata. Que está desde 2018. Parabéns, cara. Vai fazer 8 anos agora. Não é fácil não, né? A gente está falando região serrana, Teresópolis. É totalmente diferente. A gente não tem um movimento que as capitais têm. Tem uma sazonalidade, né? Tem sazonalidade. O nosso público é o AB, a mais. Sim. Então, assim, é mais restrito também. Verdade. E, assim, eu vim com uma pegada da pessoa comer bem, né? Teresópolis, antigamente, tinham poucos restaurantes, até antes de eu abrir, premium.
Então as pessoas vinham para Itaipava para poder ir num restaurante bom, desciam para o Rio, iam para Friburgo e não ficavam em Teresópolis. Então, assim, foi na vez que eu abri o restaurante, eu tive essa pegada de mostrar um produto premium, né, para quem é da cidade. E a gente conseguiu cativar e conquistar essas pessoas que gostam de sair para comer bem, estar num ambiente agradável. E aí foi um sucesso, graças a Deus. É um sucesso. Olha só, vale ressaltar, tá? Porque o pessoal acabou o ArcChef, mas ninguém quer se largar, entendeu? Legal, assim, isso é bom. então, assim, toda semana vem um comunicado. Gente, vamos se encontrar. E a gente se encontrou no Burrata. E foi sensacional, porque assim, o cardápio, cada um escolheu um prato diferente, todo mundo sentado na mesa, mas foi aquela loucura que os pratos vinham e eram tão bonitos que a vontade que a gente tinha era de sair experimentando. E foi o que aconteceu. Cada um provava. Troca sua colher comigo. E foi assim, e tudo que eu experimentei, eu fiquei assim, impressionada com a qualidade. É maravilhoso. É muito bom. Então, assim, você tem que ir lá. Eu estarei lá em breve. Estão todos convidados. Estarei lá em breve, com certeza. Vai ser um prazer. E a Burrata com sorvete de tomate. Sorvete de tomate. É sem... Você já tinha comentado. Eu já falei, a explosão dos sabores. É uma criação nossa. Come, fecha os olhos e fala assim, gente, que delícia. É muito bom. É muito bom. Ô, Cora, me conta um pouquinho aí da sua questão arquitetônica, assim dizendo, como é que é? Você trabalha exclusivamente para Teresópolis, você trabalha para a região serrana em geral? Como é que você está enxergando, de certa forma, aí, esse mercado de um padrão? A gente aqui está numa região que é procurada mais para um padrão, para um público mais para A, né? Uhum. Lá na região de vocês, com certeza também. A gente tem para todos os gostos, mas em geral, né, o que me trouxe para cá foi a pandemia e uma demanda gigantesca desse mercado, né? Muita gente querendo um refúgio. E aí uma coisa vai acabando se conectando à outra, acaba que se conecta à outra. Então a gente virou a bazuca, né, para esse público e a gente está trabalhando cada vez mais para esse público. Como é que é? O que você acha dessa tendência aí? Como é que está funcionando isso lá para vocês? Eu me formei em 2013, né? Venho trabalhando em Teresópolis já desde essa época. E eu acho que, exato, essa parte da pandemia, eu sinto que o mercado hoje está muito aquecido, né, aqui na Serra. Eu acho que a gente teve um fluxo de muita gente que está vindo morar na Serra, então eu acho que para a gente é muito legal, porque os trabalhos aparecem, né, as pessoas precisam desse projeto para se adaptar ao novo lar, né, e assim, apesar de eu achar que a arquitetura é para todos, eu sinto que o mercado está muito aquecido para esse público, né, e tá, assim, eu sinto, não para de chegar a proposta lá no escritório, a gente está realmente muito feliz, assim, é um período muito bom, assim. A região, vocês trabalham só lá? Não, a gente, assim, o foco, o escritório está baseado em Teresópolis, a gente atende muito no Rio também. Legal. E não só a parte de projeto, mas o acompanhamento da obra toda lá no Rio. E agora a gente está chegando em Itaipava. Porque ganhando o ArcChef, ela vai participar da Mostra Master Casa. Né? Não, exato, sim, a gente está então, apostando aqui no Master Casa. Não, mas eu acho que o Master Casa, ele, principalmente por ser no ONI, né, a gente está com um espaço lá também. Uhum. A gente vai construir lá o gazebo, né, que eles... vocês vão ficar no gazebo. A gente vai ficar ali. Uhum. Não é fácil, porque nada é fácil. Acho que nem é para ser, né? Porque senão precisava da gente, né? Mas a gente tá animado, porque a gente acredita que vai movimentar bastante. O ONI movimenta, né? O ONI está movimentando, eles têm muito esse cuidado, né? Em relação a sempre estar movimentando, sempre estar olhando, sempre estar inovando. Então, acho que uma coisa vai conversar bem com a outra. Aqui, né, com você também. A Kit esteve aqui. A Kit e a Cristina, elas são maravilhosas e elas
forneceram um espaço sensacional, né, Cora? Então, O espaço pode contar, né? Já pode contar tudo? Só o espaço, né? O projeto tem que ser guardado Sim. a 7 chaves. Claro. Mas pelo que a gente está entendendo, tudo leva a crer, né, que o projeto ele está sendo direcionado para esse público, né, Serrano, que premium, tá chegando, né? Premium, claro, até pelo Pelos... empreendimento que a gente está trabalhando, né? A casa enorme, né? Então, muitos espaços legais e assim. E o que eu acho legal é estar inserida num meio onde outros arquitetos daqui também. Eu acho que é legal a gente criar esse movimento de arquitetos da região serrana, né? Que eu tenho muito orgulho de fazer parte, né, daqui. Então, mostrar que a gente também sabe fazer arquitetura, né? Que não é só, né, o pessoal que está lá embaixo. Não, mas é isso, então, claro. Eu tenho muito orgulho de poder certeza. trabalhar aqui e expandir para fora, né? Tem muita gente que tem essa questão de assinaturas e assinaturas e assinaturas. Eu acho que eu sempre fui dessa premissa, né? Quando me formei em engenharia, eu era um engenheiro recém-formado. Eu precisava que alguém acreditasse no meu trabalho, porque experiência eu não tinha. Né? É impossível. Sim. Ninguém nasce com experiência, né? Sim. Ninguém começa com experiência. Né? E eu acredito muito nisso. Eu acho que tem total sentido. A gente tem, sim. Pelo contrário, a gente pode assinar, sim. Né? E essa questão dessa percepção aí da funcionalidade, eu acho que está muito em voga, né? Porque os assinadores de projetos às vezes acham que, por conta de serem artistas, eu já executei alguns projetos, inclusive já executei projeto do Niemeyer também, mas não existe absolutamente nada, mas são questões que em geral são direcionadas simplesmente por conta da assinatura. Esquece o resto, esquece custo, esquece o resto, né? Porque a gente aqui, eu estou falando isso, porque a gente aqui, a gente se preocupa muito com isso, né? A gente, por estar buscando soluções inteligentes, soluções... em geral, os projetos híbridos são os que melhor conversam com toda essa questão. Seja ela para entrega de qualidade, seja ela para custo, enfim. Mas o que a gente tem percebido é que a gente precisa pegar, e se a gente tem 4 tempos para executar, a gente precisa pegar pelo menos 3 para fazer isso, para ter um briefing, para pensar, para planejar, para fabricar, para usar um tempo para executar, montar e executar, para que a coisa consiga... para tirar nota 8, né? Ontem eu estava até conversando com o pessoal do ONI lá, ver se a gente consegue tirar 8. Eu queria tirar 11, eu sou assim também, como você. Também tenho essa questão de ficar roendo unha por conta de não ter 10 Leandros. Não é isso, a gente é imperfeito, né? Mas pelo menos pensar com a nossa cabeça, assim, diferente do que fatalmente acontece, né? A gente está na construção, na obra, e dá 4h30, o cara larga a ferramenta de trabalho dele suja, porque deu a hora dele, e dia seguinte chega lá, o balde com concreto, perdeu o concreto, não, perdeu o concreto e perdeu o balde também, né? Vai embora tudo. Então, minimamente, essa preocupação a gente tem. Eu já fico satisfeito com isso. Se cada um de nós, nas nossas respectivas funções e áreas aí, a gente tiver esse tipo de preocupação, já é um grande ganho, né? Com certeza. Mas a gente também está bastante animado lá com o evento. Com o evento, O que acontece? Desde que conheci a Cora, eu percebi, assim, foi inclusive uma das coisas que a gente escreveu sobre ela no ArcChef, é que ela tem uma personalidade muito única. Se você pegar uma característica muito forte dela, assim, que imprime, como que eu vou te dizer assim, tem muita personalidade o projeto dela. Se você entrar na página do Instagram dela e for ver os projetos dela, você vai perceber assim que nenhum, porque geralmente a gente fala assim, a característica de um arquiteto, sempre a gente vê muito isso. Não, a gente percebe muita diferença. Quando ela trouxe o projeto
que veio pro Mastercard, assim, eu particularmente fiquei encantada e falei assim, gente, eu não vi nada, sabe? Assim, nem nas outras mostras, nem por aí. Então, assim, realmente é um projeto muito bonito. E eu vejo, assim, eu vejo revista, um monte de gente falando dos projetos quando ela termina de concluir. Ela que pode falar mais, talvez ela fique um pouco tímida. Mas é assim, projeto com personalidade. Então, assim, não é tudo bege, não é tudo cinza. Tem cor. Ela não tem medo de colocar aquela personalidade, né? Se você enxerga um potencial no cliente, você vai, não é, Cora? Isso. É porque lá, assim, eu não trabalho o meu projeto, eu trabalho um projeto para o cliente. É óbvio que eu estou orientando e a gente está construindo juntos, porque eu tenho uma experiência para fazer isso, mas eu estou fazendo um projeto para cada um. Eu vejo é uma que coisa estudo, individual, né? Então, assim, primeiro a gente tem que ouvir o que o cliente está falando. Depois a gente tem que entender, porque às vezes ele está falando uma coisa que ele não quer. Isso acontece muito. Como assim falar uma coisa? Às vezes ele está me contando uma coisa que ele precisa no projeto, mas eu sei que ele, se eu fizer aquilo que ele está me pedindo, ele não vai Isso chegar acontece muito. no resultado que ele quer. Muito. Então a gente primeiro tem que interpretar o que ele está falando, né? E aí depois disso a gente vai construindo. Eu não sou a intransigente ao ponto de falar, olha, esse projeto é meu, tem que ser assim. Eu não concordo com isso. Então a gente vai construindo junto e vai mostrando alternativas em função de orçamento, em função de prazo, em função de paciência do cliente, em função de tudo. Então a gente vai construir, por isso que os projetos, cada um tem uma carinha, muito legal, muito bom. E assim, e no final eu sei que eu fiz, eu tô satisfeita com eles, a maioria das vezes, assim, é uma coisa que eu tenho orgulho de ter feito. Eu não gosto de fazer projeto por fazer. É muito raro isso acontecer no escritório, assim, muito, muito raro. Então a gente se envolve, são filhos que saem dali. A gente fala assim, legal. Tirei a foto, agora é seu. Até agora era meu também. Então, mas é assim que funciona. E aí, quando me falam assim, você vai ganhar um espaço no Master Casa, né? Primeira coisa, a gente criou um personagem para esse espaço, né? Eu achei super porque legal. Como eu trabalho de quem que era como eu trabalho para um cliente, eu não posso fazer um projeto genérico, né? Então, assim, eu tenho um cliente no Master Casa, não é um público genérico. Quem entrar na minha suíte... É a Suite Master. Eu tive lá. É uma Suite Master. Então, assim, quem entrar vai entender para quem é. Eu quero que entre e fale assim, lembre que aquele projeto é para essa pessoa. Sem ser caricato, sem ser é uma suíte do alpinista. Não é assim, não é tão óbvio, mas eu quero que ele entre no espaço, lembre do espaço, entendeu? Então, o objetivo é esse. Aí a gente está começando a apresentar o espaço, né, para a gente conseguir executar. Legal, você vê como é que as coisas conversam, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a gastronomia também, né? Eu não tenho dúvida que o chefe, ele eventualmente, ele não faça e não crie algo com algum objetivo também de ser visto, né? E em relação a cliente, a gente está falando de cliente, eu acho que vale para todos nós aqui. Eu queria entender de vocês dois essa questão da exigência do cliente, né? Porque isso é algo que não é fácil. Você começou a falar aí, porque tem muita gente que quer uma Ferrari, né? Mas está preocupado com quanto a Ferrari vai consumir de combustível, né? Então não tem problema nenhum, né? Eu acho que é melhor optar pelo... Lá no restaurante, assim... porque você precisa, né? Para você conseguir entregar... você precisa cobrar, né? Precisa cobrar. Né? Aí, como é que o cliente enxerga essa relação, né? Porque as coisas têm um limite, né? Em geral, né? Em geral, acho que tem. Lá no restaurante eu não sou o tipo de chefe que... eu fico chateado quando as pessoas mudam a guarnição. Pelo contrário. Eu acho que hoje o mercado está tão acirrado, assim, é tão difícil empreender realmente que assim, a pessoa que tem dinheiro para ir no Burrata, ela vai em qualquer restaurante lá de Teresópolis. E qualquer restaurante daqui de Itaipava também. Então, assim, para ter um diferencial de escolha, eu sempre pensei dessa forma. O cardápio meu é para iniciar. O que a pessoa quiser comer dentro daquele cardápio que eu fiz de mudança de guarnição, eu tenho prazer de fazer para a pessoa. E se tiver algum prato que ela queira comer, se eu tiver os ingredientes, eu faço para ela comer. Então, assim, eu sempre fui desde o começo assim. Então, a pessoa quer um filé com salada, eu vou servir ele com salada. Se quiser com risoto, eu tenho risoto para servir. Se ele quiser com uma massa, eu vou servir ele com uma massa. Mas aí mudança de guarnição tem um preço
que entra como sugestão do chefe. Então, assim, ele vai ficar feliz, porque ele vai pagar pelo que ele está consumindo. O restaurante vai ficar feliz também, porque conseguiu vender um prato acima do valor que era, e todo mundo vai sair satisfeito, né? Tem muita gente por ego, não faço, não mudo a guarnição, atrapalha, não atrapalha em nada. Se o prato é com risoto, ele pediu com batata, você tem a batata em outra guarnição de outro prato, por que você não vai fazer? Até porque o que fica é a experiência que ele foi lá no restaurante, a memória que ele vai Mas levar, agora estava falar, falando né? exatamente essa questão da inteligência, e as coisas se conversam, Sim. os mundos são muito próximos, e é exatamente isso. E hoje é o que ela falou, é a experiência. Se a pessoa vai lá, você não muda uma guarnição por ego seu, porque você não quer ter um pouco mais de trabalho dentro da sua cozinha, o cara não vai voltar. Não. Não, isso serve pra todo mundo, assim, tem restaurante um do lado do outro, igual Justamente. a minha loja, tem uma do lado da outra. Eu falo, se você não puder resolver a vida do seu cliente... Mas o pessoal Você não chega é o lá querendo diferente. Ferrari, não chega? Querendo Ferrari para inteiro. pagar Pois é uma confusão Às isso. vezes chega, às vezes eu acho que o que, não sei pra Cora também, mas assim, o que mais é difícil é que às vezes a pessoa manda, qual é a referência que você quer? Aí a Sim. pessoa manda assim uma casa enorme e o dela é pequenininho, como que vai caber aquilo tudo dentro daquele espaço? Porque assim, não tem muita noção, né? Aí a Mas gente é tem que, isso. com cuidado, com carinho. Então, o que você acha da gente trocar isso, né? Mexer nisso. Mas aí entra o Porque, nosso papel, porque eu acho que o arquiteto acaba é uma ponte, né, entre várias outras competências, né? Enfim, eu vou conversar com o engenheiro que vai construir, eu vou conversar com você que vai fazer toda a marcenaria, eu que vou compatibilizar tudo que a gente está prevendo. Então, a gente que tem que ter um bom relacionamento com o cliente para a gente preparar ele para entender o que ele quer, entendeu? O que ele pode. E aí, até em relação ao orçamento, muitas vezes não é só a questão do espaço, é em relação ao orçamento. Às vezes a gente tem que enxugar, ou não, às vezes ele pode mais. Claro. Enfim, a gente não pode fazer um projeto que está fora do orçamento dele, então a gente também tem que se basear nisso, né? E orientar, porque às vezes o cliente chega lá sem ter noção nenhuma de quanto custa um armário, não, ele não sabe quanto que ele vai custa gastar, uma cozinha. Então, assim, assim, para ele também é uma surpresa, a gente tem que se colocar no lugar. Eu não tenho é muito raro eu ter algum problema com o cliente, porque a gente vai construindo uma relação muito franca, né? E a gente vai ficando meio amigo, porque tem que ser de confiança. Claro. Quando ele conversa comigo, ele tem que saber que eu não tô amarrada a nada, eu tô querendo o melhor para ele, né? Então, a gente tá conseguindo manter essa relação lá no estúdio e é isso, né? Eu acho que porque o objetivo final sei lá, proporcionar, né? Entregar a obra-prima. Legal para ele, né? É isso. Materializar isso, né? É importante também, eu vejo nesse meio, também dar liberdade também pro arquiteto fazer o seu trabalho. Porque senão não vai ficar legal, não adianta, né? Se você for cortando isso, cortando aquilo, daqui a pouco o projeto... Tem que ter isso. Tem que ter um meio termo. Tem que ter e dá para fazer. Com certeza. Dá para fazer. Eu acho que aí vem muita função. Aí entra a parte técnica depois, né? Assim, é claro, as coisas precisam ter limites, a gente precisa entender orçamento, isso tudo é legal, a gente conseguir ter esse briefing, né? Mas aí entra a gente, assim, consultor com arquitetura, enfim, numa conversa técnica, porque às vezes, cara, um detalhe... Não faz muita diferença. Um detalhe não muda o programa em nada e viabiliza uma obra inteira, a vida do cliente. E, de certa forma, às vezes até acontece, assim, se a gente não contar, o cliente nem percebe. Sim, imagina. Nem percebe. E aí é a nossa função, né? Aí eu acho que é a nossa função a gente parar, não, beleza, vamos... porque também, é o que você está falando, precisa deixar um pouco... acreditar na pessoa aquele que você sonho, contratou, né? Porque, deixa o... Quem é leigo não consegue imaginar. Quando tá no papel, naquela parte 3D que eles fazem o projeto. A gente fez projetos em todos os restaurantes. Então, assim, eu não consegui imaginar, mas isso aqui tem tantos metros. Aí eu não consegui entender na minha cabeça que ia caber aquilo dali. Não, Ontem, realmente é acreditar. Ele falou assim, agora que eu entendi o projeto. Ontem, você não fala nada, né? Ontem teve um evento aqui do ONI, aqui no La Terraza, e a gente teve a oportunidade de apresentar
previamente um projeto conceitual do nosso lote lá. Né? E a gente usou muito. É porque como é que funciona, né? Primeira coisa é o ambiente que a gente está. É onde a gente está, né? Aí a partir dali nasce um programa. Né? É uma coisa conversando com a outra. E do programa a criação. Né? Do programa nasce a criação. E aí, como no nosso caso, a gente está querendo personificar o projeto, né? A gente está querendo ir além do personalizar, claro que existem limites, né? Uhum. Tecnicamente também existe, né? Porque não adianta a gente querer fazer uma decoração de uma casa de 1.000 metros quadrados numa de 100, né? Vai ficar estranho, né? Não vai caber, né? Mas a gente apresentou aí com a ajuda da inteligência artificial, fica fácil, porque monta, desmonta, explode, não sei o que, constrói, desconstrói. Então podia ser assim, né? Podia ser assim, mas na verdade não é. Mas existem ferramentas hoje em dia que tecnicamente, obviamente, dependendo do que a gente comande, a gente consegue atingir resultados muito interessantes, né? A gente consegue possibilitar, consegue trazer mais à realidade esse sonho, né, do cliente, às vezes com detalhe. A casa que a gente construiu aqui na Quinta do Lago, a gente precisou rotacionar ela, eu não me lembro quantos graus foi, tá? Mas foi uma coisa assim também. Uma simples rotação no eixo delas, a gente só rotacionou e viabilizou o projeto inteiro. Assim, um negócio, muda tudo. Né? Muda tudo. Você conhece, né? É uma casa né, que não é uma casa... não é grande, mas também não é pequena, né? Mas é um projeto... Tá sendo bonzinho. Mas, assim, enfim, a gente precisou tecnicamente fazer uns ajustes para poder viabilizar o projeto. Sim. Uhum. É isso. Vocês lidam com sonhos, né? Exato. A arquitetura é um sonho, né? Você poder. Mas e lá não, cara? Lá não. Assim, o restaurante, eu digo que não é um sonho. Buffet, sim. Por exemplo, você vai fazer um buffet de um casamento, é o que eu falo. Você é muita responsabilidade. Eu já trabalhei aqui, até dei consultoria para Maria Luísa, que é um buffet daqui de Petrópolis. Sim, conheço. Ela é fantástica. Ela fez o meu casamento, me conheceu, porque eu modifiquei o cardápio dela quase todo. Ela falou, você tem que trabalhar comigo. Eu falei, não, vamos trabalhar. E assim eu fiquei com ela bastante tempo, né? Até abrir o meu e não tive mais tempo para poder estar dentro das operações dela. Ela é uma pessoa muito competente e ela sim é uma realização de um sonho, né? Porque casamento... eu casei uma vez só e só vou casar uma vez só. Se eu me separar, não me caso mais. Eu também. Eu junto com a pessoa, mas não caso. Então, assim, você lida com realmente não, com e eu sonho. tô há 25, eu também tô há 25 anos casado. Maravilhosa de 25, sensacional. Não tem esse negócio de... Imagina, você tá na sua festa de casamento e dá tudo errado com o buffet. Imagina. A noiva, a preocupação dos noivos é justamente isso. Tá todo mundo sendo bem alimentado, está todo mundo sendo bem atendido, se as comidas estão indo em todas as mesas. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. E são poucas horas, né, de festa. Né, que passe tudo muito rápido. Então, tudo tem que ter um planejamento. Quanto tempo de preparação para essa festa? Não, Quantos anos? É um ano antes. Pelo menos. O casamento é um ano. Imagina, chegar na hora. Você vai pagando. Então, assim, é a realização de sonho. E a arquitetura é junto com isso. Você planeja uma casa, é um sonho, né, da pessoa ter aquela casa daquele jeito, o quarto daquele jeito, daquela maneira, o quarto dos filhos. Então, é tudo um sonho, né? E a gente passa muito tempo junto com nossos clientes, né? Muito tempo. Eu acho que você, né, como construtor, né? Passa até mais. Muito. É muito tempo. A gente está acompanhando aquele processo, então, assim, é importante que a gente dê liga com o nosso cliente também. Porque se é uma relação que não está dando certo... Exatamente. Então, assim, eu não vou cansar de me preocupar em ser cada vez mais específico no sentido de me especializar para tentar ser o melhor no que eu faço. Não é assim, é assim. Vamos com calma. Eu não tenho a menor pretensão em ser o melhor, até porque eu acho que não existe melhor. Mas eu quero fazer o melhor
Que você puder, né? Aqui eu me proponho a fazer. E tem o melhor para cada coisa. Pronto. Né? É não isso. É o melhor de todos, é o melhor para cada coisa. E aí... Para cada pessoa, né? Exatamente, por isso não é que é muita responsabilidade isso, sabe? Então eu quero ser... Eu estudo. Já passei dos 50. Continuo estudando e pesquisando e entendendo assim, qual é a melhor maneira para chegar menos arranhado no final. Entendeu? Então, porque é muita responsabilidade. Né? É muita responsabilidade a Cora desenhar um sonho, materializar aquilo ali, a gente perceber e entender que é extremamente execuível aquilo ali e na hora de executar começar a confusão. Sim. Abre uma torneira, dá uma infiltração, vai não sei o que, o piso tá oco. Enfim, é muita responsabilidade, né? Não e a gente está... E tudo tem um custo muito alto. Tudo. Então, lá quando a gente está projetando, como a gente faz todo projeto executivo também, tem o cuidado de especificar materiais, detalhamento de tudo, tamanho de tudo. Eu falo assim, porque como a gente está dentro de um escritório desenhando, eu falo assim, vocês têm que lembrar que isso aqui vai virar realidade. Não adianta dar aqui e depois a gente não conseguir construir. Se não está dando, a gente resolve aqui, porque o custo disso depois é muito alto. E o tempo também, né? Quando ele sai do escritório e vai para a obra, tudo cria... É outra dimensão, né? Cara, muita. É exatamente isso. A gente tem investido muito aí, enfim, nessa questão de execução limpa, né? E muito nessa interação de campo com o escritório, né? Porque às vezes você está projetando lá e o campo... Será que o campo está te mandando informação precisa? Exato. Né? Então, assim, você paginou de acordo com o que foi te entregue, né? Mas será que é isso mesmo? Mas aí que é o bacana. Essa troca você já está pensando, mas você já está pensando lá atrás, lá na frente, melhor dizendo. Mas, pô, você desconfia minimamente. Fala, pô, será que deu problema? Deu. Pô, calma, vamos... a gente está pisando nesse chão mesmo? Está correto isso? Isso funciona demais, pô, fico até arrepiado. Porque isso é um sofrimento, cara. É verdade. Isso é um sofrimento, isso é um negócio que tem coisas que ninguém planeja, ninguém projeta retrabalho. Ninguém projeta. Qual é o custo do retrabalho? Não sei. Se você disser para mim que custa tanto, eu vou dizer que para você que está errado, com certeza. Porque ninguém projeta isso. Sim. E por isso que a gente, assim, nossa profissão é tão importante, né? Porque a gente evita isso. Porque se você não tiver um arquiteto, você vai fazer 10 vezes até gostar. Porque você não tem um olhar lá na frente, né? A gente que está olhando lá para frente. A importância do arquiteto. Competente, né? Claro. Não, esse é o pré, né? Esse é o pré, inclusive. Não tem para tudo, né? Para tudo, né? Para tudo. Mas quando eu comecei, eu fazia assim, minha praia é projeto, né? Então, assim, eu nunca vinculei o acompanhamento de obra ao projeto. Porque, assim, tudo bem, eu achava que o cliente podia fazer sozinho, porque eu estava entregando um manual para ele de como fazer. Mas foi passando o tempo e eu comecei a ver que se a gente não estiver toda hora trocando com quem está construindo, não sai o que você desenhou. Então, assim, hoje... claro que ele pode fechar só um projeto comigo, né? Até para fazer em outros lugares, enfim. Claro. Mas assim, eu vou aconselhar até o último minuto que ele não faça isso sozinho. Faz muita diferença. Porque Realmente o acompanhamento faz muita diferença. Exatamente. Até pra gente. E na pra obra gente que muda. contrata, no caso, eu como restaurante contrato um arquiteto, contrato um construtor e tá andando junto os três faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu você acho garante que vai ficar o que você aprovou, né? Quando sozinho, a gente consegue nem ter essa sempre. consciência, eu acho que já é 90%. Sim. Né? Eu, como consultor, ter a consciência que eu preciso do técnico e que eu preciso do projeto, da arquitetura, eu acho que já é 90%, sabe? Porque sempre tem um ajuste, né? Isso é impossível. Por isso que eu falo da nota 8. Por isso que eu falo da nota 8. Às vezes é uma porta que quer mudar, uma e janela. a gente tem que solucionar muitas vezes em obra, porque são Não coisas tem que às jeito. vezes o construtor são detalhes. sozinho não vai dar conta, porque não tá entendendo onde você queria Porque às chegar. vezes ele acha que uma mudança não faz sentido e não tem compatibilização. E Às pode vezes ser uma solução muito simples, às vezes, que você resolve ali na hora. Ou uma que e dê pronto. muito problema Ou também. outra
que vai dar muita dor de cabeça. Muito custo também, né? Eu vou lá construir com você. Vamos. Eu vou lá construir com você. A gente tentar, vamos tentar tirar 8. Pode ser. Vamos tentar tirar um 8. Vamos trabalhar para tirar um 8. Né? Inclusive. A gente se dedica para tirar 10, né? Sempre. Não, eu quero tirar 11. Eu quero tirar a nota impossível. Pô, não aposta errada, não. Na verdade, eu tinha certeza sempre eu tinha certeza que eu ia tirar 10. Na faculdade era assim. Tinha certeza que eu ia tirar 10. Não! Chegava 5. Isso há pouco tempo, né? Às vezes chegava 5, às vezes chegava 6. Mas eu saía com certeza absoluta. Assim, isso é algo que eu venho até fazendo um trabalho ao longo da minha vida, né? Porque isso tem uma questão, assim, eu tenho consciência da minha certeza desde que me provem que eu não estou certo, né? Convicção, né? Tem um limiar aí, né? Mas é claro que a gente tem que ter convicção, a gente tem que ter firmeza, né? Para falar com propriedade aqui e defender, né? Que dá para fazer um espaguete à bolonhesa em 5 minutos. Antes o MDF jamais poderia ter uma curva. Hoje ele já tem, entendeu? Assim, quando alguém falava pra mim, você falava, não, vai fazer madeira maciça. Eu não vou fazer isso. Não, mas aí eu resolvo esse problema de madeira com madeira engenhada pra você. Sim, não, mas pro móvel que eu tô dizendo. Vai móvel com curva. MDF, né? Eu chorava. Ainda bem que as coisas estão mudando. Graças a Deus, né? Tecnologia, inovação, vai mudando. Vai ajudando, né? Até porque a gente tinha essa fama, né, de marcenaria ser muito engessado, que não pode fazer, e a gente fica tão feliz, né, que assim, as coisas vão melhorando, vão mudando, e a gente também vai mudando de opinião, né? Não, é isso, aí o amadurecimento vai fazendo com que a gente perceba. A gente vai aprendendo com os erros, né? Cara, é isso, sabe? Que ninguém aprende com acerto, né? Não, é aí que precisa da dificuldade. A gente tem que ter dificuldade para a gente conseguir evoluir. Eu acho Todo mundo tem, né? Não tem jeito. Mas já olha só. Um prato assim ficou arrasado? Não, cara, assim, antigamente eu não dormia quando um cliente reclamava de algum prato. Assim, no começo do Borrata eu realmente vivia 4 anos do meu negócio 100% ali dentro, né? E aí eu tive a perda dos meus pais, que me fizeram pensar na vida em si, que nem tudo também é trabalho 100%. Tem que ter um equilíbrio, né? Justamente. Então, assim, antigamente eu abria a casa e fechava a casa todos os dias. Eu fiquei sem folgar 4 anos. Então, 4 anos dentro do negócio, assim, tinha uma festa para ir, eu não ia. Cara, não é fácil, não. Eu não saía do negócio. Até para dar certo, né? Então, assim, quando eu tive essas perdas, que foram as minhas estruturas, me fizeram pensar, né? Que a vida realmente é um sopro, né? A gente está aqui de passagem, e então a gente tem que aproveitar os momentos também e equilibrar. Então foi aí que eu parei e falei, cara, o negócio não vai fechar porque eu vou ficar 15 dias viajando, planejadamente, ou eu vou sair para um aniversário, e aí eu comecei a equilibrar isso na minha vida, e hoje, assim, se tiver que fazer qualquer coisa fora do restaurante, eu faço. Então, e as os coisas 3 têm que dias do acontecer. Arquichefe foi tranquilo para você. Muito legal, cara. Eu não fiquei pensando, porque antigamente eu ficava no celular, ficava olhando, ficava sabendo o que tinha que estar acontecendo, se acontecesse alguma coisa assim de prato de reclamação, pô, eu me acabava. Hoje em dia eu vejo que é normal. Assim, eu não fiz o prato porque eu quis fazer o prato ruim para o cliente, ou o cliente não gostou do prato que eu fiz. Também hoje já cliente, entra no automático e vamos lá, o que eu posso fazer para melhorar? Se tem algum prato que você gostaria de comer, que você não gostou, porque assim, às vezes o cliente também, ele não entende de nada do que ele está comendo, porque muitas pessoas comem por comer para... Assim, não para... É isso que eu falo das pessoas que entendem do paladar, que tem um paladar apurado, igual hoje meu filho de 8 anos tem. E é engraçado, porque ele sempre comeu prestando atenção no que ele estava comendo. Eu sempre falei isso com ele. Come e vê o que você sente, o que você está sentindo de gosto. Tem muita gente que come para se alimentar, porque eu estou com fome, acabou ali, comeu e acabou. Não tem percepção de nada. Então tem muita gente que pede, às vezes, um prato do cardápio que assim, é muito diferente do paladar que ele está acostumado a comer, e que ele vai comer e não vai gostar. E todo prato que volta no restaurante, eu fico dentro de uma das minhas operações dentro da cozinha.
né? Eu trabalho realmente dentro da cozinha. Então, todo prato que volta com um pouco de comida, eu pergunto pro garçom, por quê? O que aconteceu? Voltou. Boa. Aí ele fala, não, o cliente está satisfeito, é uma senhora... São enormes os pratos. É verdade. não dá. É enorme. É porque assim, é diferente. Mas sabe o que acontece? A gente não consegue, eu Muita também. coisa. Sabe o que acontece? Eu entendo muito isso, cara. Eu entendo muito isso porque eu me cobro, eu sou exatamente assim. E esse é um trabalho que eu faço também. Sabe o que acontece? A gente O que prato é delicioso, A gente- dó de deixar. A gente que trabalha para tirar 11, a gente tem a tendência a achar que é insubstituível. Né? E aí, só que a gente não é onipresente. Então não é fácil, não é fácil. Eu entendo. E a gente fica cobrando. Eles falam que o prato é grande, é porque assim, Teresópolis é Uma coisa diferente do horrível. Rio de Janeiro. É. Quando eu fui para Teresópolis, assim, a primeira semana do burrata, as 2 primeiras semanas do burrata, eu tive uns feedbacks de quantidade muito grande. Porque assim, o Rio, eu trabalhava no grupo Fazano. Então assim, a gente coloca uma quantidade satisfatória de comida. Você come entrada, prato principal e sobremesa. Só que em Teresópolis, quando eu colocava aquela quantidade que eu servi, que eu estava acostumado a servir no Rio, as pessoas Era falavam que era pouco. muito pouca comida. E não, isso aqui é muito pouca comida e tal. Mostrou. E às vezes é o mesmo cliente. Ah, é? Então Pô, tinha essa diferença. Então a gente foi aumentando a porção até chegar numa quantidade que é satisfatória. Porque assim, a Teresópolis não tem o costume de comer entrada, prato principal, sobremesa. Né? Não tem essa cultura. O cara vai para comer um prato e às vezes uma entrada compartilhada. Eu vejo quando eu tenho um cliente que sabe comer bem, ele sempre pede. Tem 4 pessoas na mesa, pede 2, 3 entradas, pede um prato para cada um, pede 2, 3 sobremesas compartilhadas. Porque ele está acostumado com aquilo, tem aquela cultura de restaurante. Né? Mas Teresópolis não tem. A maioria do público chega lá, o prato principal comeu e vai embora. Se for pouco, vai reclamar Né? realmente. E assim, E a gente veio comeu de uma escola que é entrada, uma entrada individual, não é entrada compartilhada. E lá todas as entradas são compartilhadas. Né? Os pratos principais. Se você come uma entrada pequena, um prato principal normal e uma sobremesa, você sai satisfeito do restaurante. Né? Curioso você estar falando. Uma vez eu tive uma oportunidade com Mariane e os meninos, a gente estava numa pizzaria, cara. Numa pizzaria, eu acho que era em Milão, enfim. E aí estava lotada a pizzaria e a quantidade de pizza. As pizzas são individuais, cara. A gente pediu uma pizza para compartilhar. Eu acho que a gente virou foco de atração, assim, no restaurante, um negócio incrível, sabe? Porque, assim, a entrada... Uma pizza inteira grande. Era uma pizza, era um prato. É o tamanho de um prato. Era o tamanho de um geralmente. prato. É Tamanho de 25 um prato. centímetros. E todo mundo com um prato na frente de cada um. Sozinho. E a entrada, ela vem automaticamente. As entradas é uma cesta de pão com antipasto. Um antipasto, assim, São 5 na mesa? Vem 5. São 10? Vem 10. E aí a gente quer 2 pizzas. Só fica olhando assim. 2 vão ficar com fome. Assim, como assim? Né? Não, a gente não conseguia entender. A gente falando inglês e com dificuldade lá do italiano. O italiano também não quer muito entender. Sim. Fala que o francês é pior, né? Francês, cara, eu sofri, cara. Sofri. O cara ficou andando comigo e eu falando. Ele, não sei o que, ele pegando o guia. Sim. E a gente precisava sair, assim, era um quarteirão, assim, e ele rodando. Não, o serviço que a gente tem hoje no Brasil, assim, todos os lugares que eu já viajei, assim, a gente quer realmente agradar o cliente, né? Lá fora a gente vê que as pessoas não têm nem um pouco de preocupação de agradar quem está sentado comendo, né? Ou você quer desse jeito, não quer, levanta, vai embora e vai para outro lugar. E é assim que funciona, né? Em muitos lugares do mundo, né? Não são todos. Mas a grande maioria, você quer desse jeito, não quer, vai embora. Né? Aqui, voltando lá pro nosso chefe. O que vocês acharam que foi assim? Qual foi o fator decisivo, de fato, assim, para a vitória da dupla? Então, eu sou modesto falar, né? Desde o início, quando eu escolhi, eu sabia que ela ia ganhar. A brincar. É porque assim, eu acho que Você pegamos até mal, hein? Não, ele que sabe, eu não sei. Assim, pra mim foi surpresa. O evento foi incrível, foi realmente assim, maravilhoso para todos nós.
Foi uma satisfação em participar, conhecer pessoas novas. Que bom, né? Deu tudo certo. Novos chefes também foram maravilhosos. Foi muito legal. E desde o início, quando a Cora se propôs, eu escolhi a Cora e ela estava muito determinada também em ganhar. Então isso eu acho que fez a diferença também. Ela queria ganhar. Então isso eu acho que faz a diferença também. Não, foi uma dupla assim. Eu estava dedicada a aprender e ele estava determinado a ganhar. Então, assim, deu certo. Não, mas a Cora fica assim, não sei não, Que não sei o quando quê, a gente vou fazer, teve não que- sei fazer, mas só serve o 10 para ela Não, também. porque quando a Já gente- percebi, isso é bom. Quando a gente tirou a Grazi, eu falei pra Cora assim, pô, vamos ganhar pra Grazi. A gente estava Então a muito gente teve um unido, intuito né? pra ganhar. Pô, legal. Isso foi muito legal. A gente tava- E ela foi direto pra semifinal, então ela pulou uma rodada, porque o prato dela da primeira rodada foi o melhor. Entendeu? Foi Que- o mais pontuado. O que aconteceu também? A gente escolheu um prato que tinha técnica e era difícil de executar. Mas elas treinaram para executar aquele prato. As outras equipes Exatamente, escolheram o pratos Sormani falou isso bons mesmo. também, mas não foram pratos complexos para poder fazer. Eram pratos mais fáceis de execução. Então, assim, nessa primeira prova, a gente também não sabia que o melhor prato já ia para a semifinal. E essas Eu regras contei a gente só foi depois. Então, só sabendo. foi pensado depois, aconteceu depois. Uhum. Então, assim, elas fizeram o molho do salmão perfeito, elas grelharam o salmão perfeito, elas colocaram o tempo exato no Eu forno experimentei, maravilhoso. para ficar bem suculento. O risoto elas fizeram desde o início, Desde o finalizaram o não é risoto. fácil, não é Então, assim, fácil. tinha um Tem que ter processo. técnica, E foi feito assim, foi perfeito. Os dois pratos foram muito bons. Exatamente. E foi um evento muito leve, né? Eu acho que a gente estava numa também de se relacionar, né? De conhecer outras pessoas. Então, o ambiente foi muito legal. O clima estava muito bom. Então, como a gente ficou lá 3 dias, então a gente viveu muito aquilo. De forma eu subi e descontraída descia. também. Entendeu? Foi até uma reclamação minha, né? Todo dia. Próxima vez tinha que É, chamar o chefe, tinha que ficar lá Da também. próxima vez a gente vai fechar a sessão só pro arquichefe. Fica todo mundo, patrocinador. Legal, né? legal. Mas o Legal, espaço lá ajuda. foi lindo, as bancadas que fizeram maravilhosas, assim, o fogão realmente foi um ambiente que trouxe para a gastronomia para você poder desenvolver boas Dava receitas vontade de ali. ficar, né? Deu muita vontade de ficar. A gente foi embora triste, assim. E assim, eu acho que para quem assistiu o primeiro ArcChef e o segundo, né? Porque depois eu fui buscar as Você referências foi? do primeiro. Eu acho que o evento deu um salto muito Absurdo. grande de um ano para o outro. Foi né? absurdo. Então, nem adiantava a gente ver o primeiro, porque não Não. teve nada a ver com o primeiro. Nada. Entendeu? As coisas Nada. tomaram outra proporção. É. O clima eu acho que foi totalmente diferente. Eu acho que. É porque lá Sei lá, na nota Vigorito 11 não pra tinha como ter Jamila. competição, né? Sim. E aí, quando acabou o evento, eu fui conversando com os patrocinadores. O que você achou? O que a gente pode melhorar e tal? Então, cada um falava uma coisa. Ah, Jamila, pra mim tá ótimo, não sei o que. Aí veio o Kaique, ele é da serraria. Um duelo seria muito legal. Tem um restaurante, ela tem um hotel lá em Campos do Jordão, que já tem as cozinhas, eu que. Aí ele começou a me falar isso, eu comecei a pesquisar, né? Você falou, você comentou. Só que assim, ia ser um upgrade muito grande, porque juntar uma turma aqui pra poder ir, eu falei, aí começou a ideia de surgir, de pegar um espaço e montar a estrutura, né? Que aí a gente conseguiu viabilizar dessa forma. E Foi Não, incrível. o cenário tá Foi. lindo. Quem assiste, né, o programa tá muito legal. Esse Assim. podcast tem que passar mais tarde, né? Porque senão vai entregar. não, esse daqui, inclusive não, esse aqui a gente vai soltar spoiler só eu e você, né? É verdade. Depois, senão vai é entregar, né? verdade. Mas assim, formou família, assim, a amizade hoje que eu tenho com as meninas, com o pessoal daqui também. É igual a Jamila falou, o pessoal foi para Teresópolis. Então isso criou conexões e a gente quer levar, porque são pessoas maravilhosas, assim, né? O Sormani foi lá visitar e olha Eu que acho que legal, é os isso, chefes, cara. né? Eu acho que é Trocando. isso. Acho que a É, vida. troca- Todos incríveis, né? A Isso. gente aprendeu Trocando com todos. contato. Cara, a vida é fornecedor. muito isso. Vida acho que é muito isso. A gente precisa estar envolvido, de certa forma, e envolvido, né? Por pessoas leves, assim, com objetivos parecidos ou em comum. Todos muito competentes. Porque no não que tem fazem jeito, cara. lá, A gente tem os que andar de mão dada. patrocinadores, A Jamila, a loja dela é maravilhosa. Os arquitetos também, cada um com seu estilo. Todos muito competentes. Então foi muito legal a troca. Foi. É. E um projeto, o que seria um projeto verdadeiramente vencedor, assim? O que você acha, hein? O que para você, qual é um fator decisivo, assim, para um projeto vencer? É difícil, né?
Para mim é importante eu voltar na casa ou, né, no espaço que eu projetei e quem está morando lá ou vivendo aquele espaço está feliz. E me falar assim, Cora, funciona. Para mim, eu estou bem aqui dentro. E muda a vida. E muita gente volta para a gente falando assim, muda tudo, muda até o humor da gente, porque quando você faz todo dia a mesma coisa que não funciona dentro de casa, aquilo já estraga seu dia. Então, assim, a gente conseguir melhorar o dia a dia, né, de quem está vivendo, trabalhando, para mim é um sucesso, assim, do projeto. A coisa é você idealizar, materializar aquilo e receber a satisfação, né? Eu adoro quando a gente termina de fazer alguma coisa na casa ou no espaço, né? E aí chega uma mensagem de WhatsApp depois com uma foto assim, Cora, eu amei, isso aqui tá muito lindo, não sei o que, isso aqui tá como eu queria, tá melhor do que eu esperava. Aí a gente já ganhou, né? Isso é incrível, É a melhor parte. Acho que a gente trabalha para isso. É né? isso. A gente tá lá correndo para receber esse tipo de mensagem. Eu tenho vontade de fazer post sempre que eu recebo. É verdade. Mas eu acho que... Eu acho que isso que mostra que tá certo, né? Tá no caminho. Que a gente tá no caminho certo. Independente de tamanho, enfim, eu acho que esse feedback positivo aí, quando a gente consegue acertar... E o que não é positivo também, eu quero que venha, né? A gente precisa. Eu sempre que termino um projeto, a gente manda um formulário assim, aí, o que deu errado? Me diz o que a gente podia melhorar, porque a gente só cresce a partir dessas críticas. Eu quero que ele me diga que uma coisa não deu muito certo para eu tentar resolver no próximo, né? E a gente tá sempre não repetir, pensando. porque às vezes a pessoa não fala e a gente não sabe. Não sabe, né? Uma coisa que a gente pode melhorar. Esse mercado, na concepção de vocês lá, esse mercado de padrão, ele continua? Como que você acha? É porque a gente tá, como a gente vinha falando, né, efetivamente, alto padrão é um negócio que eu não gosto muito. O que é alto padrão? Exato, também não... Esse termo parece que reduz, né? O que é alto padrão? Sabe por quê? Vamos fazer de qualquer jeito e vamos colocar um tapete persa? Vamos botar um metal dourado, preto, assim, né? Então, assim, eu acho que não é isso. Eu acho que existe uma questão muito mais sutil e silenciosa, né? Eu acho que passa muito mais pela satisfação. Pelo viver bem, né? Por aquilo que do viver bem, dessa questão do viver de forma well, né? Assim, do que a ostentação propriamente dita, né? Falando desse mercado aqui para nossa região, você acha que... O que você acha? O que você acha do futuro desse mercado para cá? O que você tem visto? O que vocês têm visto lá? Não, eu acho que, assim, as pessoas me perguntam às vezes como é que tá? Tá parado? Está crescendo? Eu acho que não. Pelos próximos anos, a gente não... Eu acho que a gente vai ver ainda, continuar vendo muito crescimento, porque são muitos empreendimentos, né, sendo lançados. Então, assim, a gente sabe que a demanda tá forte e eu espero que as pessoas consumam aqui, né? Estão vindo morar aqui. Então, assim, eu acho que ainda existe pessoas consumindo fora, entendeu? Então, assim, não são todos os arquitetos que estão nesses grandes empreendimentos, tem muito arquiteto de fora vindo, e acaba que a gente tem uma confiança, né? A gente cria vínculo. Então, assim, às vezes deu certo construir com você, porque eu vou tentar construir com outra pessoa. Então, a gente ainda tem... Acho que aqui o mercado local ele ainda sofre um pouco com isso, que é que quando a pessoa vem de fora, e às vezes vem com o arquiteto de fora, às vezes a mão de obra de alguns serviços, ele ainda não é consumido totalmente aqui. Então, assim, eu tenho tentado fazer esse movimento para ativação da marca mesmo, até esse momento do ArcChef que eu falo que eu quero que as pessoas... porque eu costumo dizer que quem não é visto não é lembrado. Então, a gente precisa realmente estar fazendo um movimento para a gente fortalecer a marca. Inclusive, estar no Master Casa de novo, entendeu? Assim, falo, né, mais um ano, para a gente ser vitrine e que as pessoas consumam, né? Até porque a gente sabe que o ONI... Não, tô falando do ONI, mas não é só o ONI, né? Todos os outros empreendimentos... O ONI, na verdade, por acaso, é uma referência atual. A gente sabe que muitas pessoas de fora que estão comprando, que estão vindo. Então, assim, não é só na pandemia que veio pessoas de fora. As pessoas continuam querendo ter casa aqui, outros querem vir morar.
Mas eu acredito que ainda temos muito espaço. Ainda não saturou. Eu também acho que não, pelo contrário. Tem muito mercado ainda. Eu também acho. Agora, essa questão, a gente vinha falando da contratação, é algo que tem um impacto, porque tem muita gente hoje que não compra porque não quer se envolver com uma obra. Tem muita gente que não compra um terreno ou um imóvel para ser reformado porque não quer. Não quer ter problema. Muita gente fala assim, porque eu não tenho paciência para esperar a construção, não. Eu acho que tudo bem, tem muita gente assim, mas eu acho que se essa pessoa tivesse a certeza de que a obra ela não representaria uma mão de obra, um pesadelo, algo nesse sentido, eu acho que facilitaria um pouco. Então, essa questão da contratação, de fato, ela é em qualquer mercado, né? Acho que Ela isso é um fator decisivo para você pois ter contratou paz mal, ou não, né? Contratou mal, complicou, embolou o meio de campo. Né? Tudo sai do eixo, começa a virar bombeiro. Né? Começa a virar bombeiro, começa a ter que apagar um monte. Que às vezes nem é seu, né? Pois é. Mas assim, eu falo que aqui, por ser cidade pequena, a gente tem que trabalhar a gente tem que trabalhar, não só porque é cidade pequena, mas assim, a gente tem que fazer um trabalho tão bem feito que você não tem que contar assim, acabei esse cliente, tchau, não. Não, acabei esse cliente vai te trazer outros clientes. O boca a boca faz muita diferença. É o boca a boca que faz toda a diferença. Então, eu falo que eu fico feliz, às vezes, de olhar e entender que a loja está crescendo, mas, assim, algumas coisas eu não quero que perca, sabe? Que é a essência, que é o meu olhar. Isso. Que é eu querer acompanhar. Esses dias eu fui semana passada mesmo, eu cheguei na obra, assim, o cliente chegou e falou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu também venho na obra. Eu também venho na montagem, porque, assim, não que eu tenho que ter o olhar para tudo, mas é importante a pessoa entender que eu não tô querendo só vender e tchau, né? A gente tem que ter um cuidado em todos os detalhes, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença também. A gente... E vamos falar de obra-prima. Qual foi a grande obra-prima de vocês, hein? Foi meu filho que eu fiz. Eu também falei do meu filho. O primeiro foi meu filho, que é o grande amor da minha vida. Eu tenho duas obras-primas. Você também, né? Eu tenho dois já. Também tem dois. Dois. Não dá pra gente, quem tem filho não consegue pensar em outra obra. Profissionalmente falando. Profissionalmente falando. Foi meu primeiro restaurante, né? Porque eu vim de baixo, meus pais eram professores, assim, não tinha condições foi mais do que um sonho ter um restaurante, né? Desde quando eu comecei na gastronomia, eu sabia que um dia eu ia trabalhar para mim, mas de que forma que seria eu não sabia. E assim, foi realmente um sonho. Cara, muito bacana. Parabéns, cara. Parabéns. Essa determinação é incrível, cara. Sim. E o mercado lá de Teresópolis é complicado, né? Deve ser. Aqui acho que todos os setores também, até grandes centros também, pela competitividade, né? Pelo valor alto de aluguel. Então, assim, para você começar a startar é difícil, né? Porque tem que dar certo e tem que girar. Quando a roda começa, parece que demora para ela engrenar, mas depois fica mais fácil. Mas no começo, o primeiro o começo é penoso. O começo é difícil. Quando eu cheguei aqui, eu peguei a loja para inaugurar. Tipo assim, eu aluguei a loja em janeiro. Eu só fui inaugurar em agosto. Eu quase lembro. um ano pagando. Quase um ano pagando, porque assim, eu tive que trazer mão de obra de fora, porque daqui, como eu falei no começo, as pessoas não queriam trabalhar para mim, que não sabia de onde que eu tinha vindo, se eu ia pagar eles. Tinha um cenário que não pagavam as pessoas aqui, entendeu? Então, a pessoa vai me pagar, entendeu? As pessoas, quase que eu tinha que pagar antes para ela trabalhar, para eu, entendeu? Assim, então, assim, olhar para vai fazer 6 anos que eu tô aqui. Então, assim, olhar para trás, ver toda a dificuldade, porque aí eu fazia projeto, eu conferia, eu ia na montagem, assim, olhar hoje, assim, eu falo que a Vigorito, ela é uma grande obra-prima profissional, né? Até porque, assim, eu acho que eu fui muito corajosa de chegar aqui na pandemia, eu e meu filho, sem conhecer ninguém, e eu acho que tem sido uma história bonita, porque hoje eu olho, assim, eu falo quantos amigos você foi um dos meus primeiros clientes, tá? Que acreditou, né? Então, assim, foi um cliente de quando eu cheguei, graças a Deus, até hoje a gente faz parceria junto, então, por isso que é importante. Vamos continuar. Se preocupar, né, com o pós, o que acontece. Então, assim, olhar para o Arquichef e ver, assim, 36 empresas envolvidas num projeto, acreditar no que você está fazendo, isso
é uma grande obra-prima, né, Leandro? Com certeza, Porque, assim, absoluta. eu me sinto privilegiada de saber que eu tive uma ideia doida, como algumas pessoas falam, de onde você tirou essa loucura? E as pessoas quererem comprar essa loucura junto comigo, né? Então, é legal, é muito bom. É muito gratificante, né? Assim, então, sensacional. é isso. É isso. Quais são todas? Não são. Tem uma especial que é a Casa IP Amarelo, que é uma casa que eu fiz já tem uns anos. Eu trabalhava no Rio e meu pai comprou um terreno e falou assim, Cora, faz o que você... Aliás, ele falou, escolhe o terreno que você quiser. Eu escolhi o pior terreno, o terreno mais íngreme. Falei assim, esse terreno é terreno de Teresópolis. Vamos fazer alguma coisa aqui. Aí eu projetei uma casa e acabou que eu fui para Teresópolis por causa dessa casa, para acompanhar toda, né, fazer o projeto, primeiro projeto sozinha. Era uma casa em estrutura metálica, enfim, então foi assim um crescimento absurdo, né, um voto de confiança do meu pai. E tá lá, e enfim, já foi publicada, enfim, é um projeto que eu gosto muito, e então acho que foi a obra-prima, apesar de eu saber que ele já tem coisas que eu faria diferente, mas foi o primeiro, claro, mas né? é isso. Então acho que foi esse o que eu gosto mais, a Casa IP Amarelo. É isso aí, muito bacana. Gente, queria agradecer demais a vocês terem disponibilizado o tempo de vocês. A gente bater um papo é sempre muito prazeroso, né? A gente conversar. Essa troca é muito boa, né? A gente conversar aqui é. com quem pensa como a gente pensa. Eu acho que tudo se conecta, não porque sou construtor, que eu não tenho conexão com o mundo da gastronomia, enfim, a arquitetura está diretamente ligada. Mas enfim, eu acho que... E você cozinha, Leandro? Que eu gosto. Eu tô de frente de um chefe cordon bleu aqui, 50 estrelas Michelin, né? Mas eu sou metido, né? Eu gosto. Você gosta, gostar já ajuda, do processo. Ajuda. Inclusive, eu quero conversar, depois eu vou trocar uma ideia com você, ver se dá pra gente fazer uma brincadeira num espaço lá no Master Casa, porque a gente vai ter espaço. Sim. Né? Quem sabe a gente não consegue... Não, com certeza. Acho que o Renato não vai sair do Master Casa. Obviamente dentro das possibilidades. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pela presença. Sim, foi muito bom. A gente vai... a gente sempre divulga, né, os arrobas respectivos. Jamila... Vigorito. @Vigorito. Jamila Vigorito. Isso, e o da loja. @Vigorito Home Decor. É isso aí. Tem o ArcChef, tem que curtir a página do ArcChef também. Por favor, sempre. @Arc_Chef. Legal. Cora tem um estúdio, né? Isso, mas o Instagram é coramader.arquitetura. Ah, legal. Então é coramader.arquitetura, por favor, vamos, né? E Beckman, fala pra mim. @Renato Beckman. Boa. Então é isso. Gente, mais uma vez. Obrigado. Valeu. Até o próximo. Se Deus quiser, estaremos juntos.